para que conduza a representante do Senalba Caxias para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Lembrando que, posteriormente à fala do representante Senalba, os líderes partidários têm o direito à inscrição de até 2 minutos para questionamentos e manifestações. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Não. Posso começar? Muito bom dia a todos. A Casa Legislativa, em nome do presidente Lucas Carenhato, cumprimento todos os nobres vereadores, a comunidade caxiense. Eu me chamo Clayton Melo, sou presidente do Senalba Caxias e vou dividir meu espaço, junto com o nosso jurídico, o doutor Adão Araújo Júnior, e a diretora Rita Martins, e os demais diretores seguem na plateia também, nos acompanhando. Bom, hoje estamos aqui para buscar que os nobres pares pensem com carinho a respeito de a gente conseguir montar. A gente já sabe que tem 14 comissões importantes, mas também a educação infantil, gestão compartilhada e assistência merece um carinho dessa casa há bastante tempo, porque são despendidos mais de 180 milhões anuais. E esses profissionais precisam também ser escutados, e as condições lá na ponta não são tão boas quanto se apresentam. E a gente está falando da educação infantil, a primeira infância, e a gente também está falando da assistência, que é o terceiro setor em Caxias do Sul que toca os serviços de média, alta e da básica, que são tão importantes para o andamento do trabalho caxiense. E nós temos algumas condições que hoje se apresentam que não são das melhores. A gente fez um pedido de informação através da vereadora Rose Frigerio e a gente não conseguiu hoje trazer os números exatos, porque foi feita uma miscelânea dentro do pedido de informação, misturando o ensino fundamental com trabalhadores concursados com a educação infantil, aonde se coloca lá que tem 219 profissionais do AE, quando na realidade, na gestão compartilhada, nós temos uma entidade que tem 5 profissionais, outra entidade tem 3 profissionais, a outra tem 4 e uma quarta entidade tem apenas 1. Somando tudo isso, chega a 16 profissionais do AE, que são o atendimento educacional especializado. Vão atender 6 mil crianças e cada AE atende, então, 16 escolas. Então, os números não são, assim, expressivos como demonstra no pedido de informação. As demissões no final do ano foram indenizadas mais de 55 profissionais. As escolas ficaram faltando durante 10 dias profissionais e seguem faltando. Os avisos prévios não deveriam ser feitos dessa maneira, poderiam ser feitos eles trabalhados, custando aos cofres públicos mais de R$160 mil em dezembro. Então, são pequenos detalhes que precisam ser trazidos. E a nossa maior preocupação é que o dinheiro que é despendido, em torno quase de 90 milhões na educação infantil, pode ser melhor aplicado. Vocês vão ver as imagens, falta de condições de trabalho, faltam cuidadores, faltam profissionais para preparar a alimentação. Nós temos diariamente uma série de profissionais que não são contratados, e isso é muito fácil de ver. É feita uma prestação pelas entidades entre 3 e 6 meses e sobra recurso para contratar. Se sobra recurso para contratar, é sinal de que não foi contratado a quantidade de profissionais necessários. Chama também a atenção, na área da assistência, que faltam sim recursos para várias situações. Aquelas crianças que estão acolhidas, é um carro para 3 casas, o quilômetro rodado diminuiu. Muitas entidades estão passando muita dificuldade para poder atender bem as crianças acolhidas. Faltam situações como ventiladores, estufas,
itens básicos para aquecer e ventilar os espaços. Nós temos a escola, por exemplo, de Forqueta, que custou quase R$1 milhão a reforma, segue com banheiro entupido, infiltração e os ventiladores que estão lá, poucos deles funcionam. Nós temos uma coifa que está instalado nessa escola em Forqueta e há mais de 1 ano e meio, pasmem, não foi ligado na rede elétrica. Então, a gente observa as situações dos parques, falta de vassouras, itens básicos em que a manutenção não é feita. Falta fiscalização do poder público, porque é ele que paga, fiscaliza e gerencia. Recurso tem. O que falta é pressionar mais as entidades nesse sentido, que têm os seus serviços de manutenções. Então, a gente precisa aqui refletir muito sobre esses 2 segmentos. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma greve da educação infantil, onde foi meio que deixado de lado, isso não vai acontecer, e precisamos que em Porto Alegre um desembargador olhasse e visse que as condições de trabalho não eram as melhores. Hoje nós estamos aqui falando de novo, que os problemas eles não melhoraram e o que a gente quer é que seja cumprido o que está determinado. Faltam hoje profissionais. É simplesmente os que foram demitidos serem contratados. Se na iniciativa privada o salário é 2.017 para um educador, na gestão compartilhada é 2.517. Aonde está a dificuldade para contratar? Aonde está a dificuldade para contratar? Na assistência, nós temos um problema muito sério, porque quando sai um profissional da limpeza, não é contratado outro nesse período. E depois o doutor Adão vai explicar melhor a situação. Quem faz a limpeza? Os demais profissionais, um coordenador, um ajudante ali, um usuário, para que o banheiro permaneça limpo durante 30 dias, até que aquele trabalhador seja novamente voltado da sua licença. Quando sai o pessoal da cozinha, que sai de férias, quem que faz a alimentação? Um educador. Então, as casas inclusivas, os profissionais têm que lavar, cozinhar e passar. Nós temos serviços de entidades que estão há 6 meses faltando profissionais nas casas de média e de alta complexidade. Falamos com o presidente da FAS e até agora ele não nos deu o retorno. Bom, nem número pessoal deles a gente tem. Desde 2020, é habitual o Senalba Caxias conversar diretamente com o presidente da FAS e a secretária municipal de educação. É uma tradição a gente conseguir o contato e seguir falando. Nessa legislatura, a gente não tem o contato nem do presidente da FAS e muito menos da secretária de educação. É tudo por assessores ou por e-mail. A relação é muito distante. Então, a gente precisa que essa casa nos ajude, porque a situação pode vir, em breve, a ter paralisações. A assistência, os salários são mais baixos ainda, não tem benefício nenhum. Sequer o Vale Transporte, em vários editais, são pagos. Nós temos um exemplo, por exemplo, do Mão Amiga, que tem em torno de 28 projetos, junto à FAS. 17 o poder público reconhece insalubridade e 11 o poder público vem pagando de modo judicial. Mas são parceiros. Ninguém aguenta mais pagar chá e café para estar suprindo itens básicos, como materiais de escritório, vale transporte, entre outras coisas que seria de obrigação do poder público. O terceiro setor toca a assistência com valores pífios. Tem trabalhadores que ganham em torno de R$800 e precisam de ajuda para se manter. Então, seria isso minha parte. Quero passar uma parte para minha colega a Rita, que vai poder fazer também aqui a sua explanação, e depois o nosso jurídico. Bom dia a todos, então. Meu nome é Rita. Eu vim aqui falar um pouquinho da educação infantil. Como eu faço parte da linha de frente nas escolas, eu vou trazer problemas aqui, como o Clayton disse, não são novos, são velhos. E eu quero pedir aos senhores que encarecidamente nos visitem. Visitem as escolas de educação infantil, conversem com as trabalhadoras, com as coordenadoras, para ver em quais situação estão as nossas escolas. Todos nós aqui já fomos criança, né? Nem todos têm filho.
Mas todos nós já fomos criança e a gente sabe quanto é bom ser criança e quanto é bom brincar. Né? E quanto é importante para o desenvolvimento da criança e quanto a gente luta lá nas nossas escolas para que esses momentos sejam proporcionados. Mas isso está difícil de acontecer, porque as nossas escolas não têm condições. São as condições precárias, falta de trabalhadores, enfim, né, dificuldades que a gente vem enfrentando há muito tempo. Como o Clayton disse, nós encerramos o ano com falta de professores, com falta de profissionais, as escolas, as salas superlotadas, e iniciamos o ano de 2025 com o mesmo problema. Salas superlotadas e as professoras dando o seu melhor e com muita energia e fazendo com que as crianças sejam acolhidas de uma forma adequada e que nossa comunidade, nossos pais, as mesmas merecem. Falta de professores. Vocês já imaginaram entrar numa escola, numa sala de aula, com 20 crianças para um profissional? A escola abre 7 horas da manhã, fica aberta até às 18. Tem professores que começam às 9 horas. Então, nesse meio tempo, é uma professora que fica com essas crianças. Dentro dessas salas de aulas não tem espaço, não tem brinquedo, não tem ventilador. No inverno, não tem estufa. Na hora do soninho, como é que é feito? O que eu recomendo é um distanciamento de 2 metros. E o que acontece o quê? As crianças estão empilhadas umas em cima das outras. Então, eu acho que o que realmente a teoria acontece, na prática, a realidade é outra, né? Longe do que a gente espera para a educação infantil. E, como eu disse, a gente fala tanto do brincar e chega lá, a gente não consegue proporcionar. Por mais que as nossas professoras, os nossos profissionais, trabalhadores estejam ali diariamente dando o seu melhor, a gente não consegue atender se a gente não tem material pedagógico, material de limpeza, que é o básico para atender as nossas crianças. Então, eu venho aqui convidar todos que realmente vão lá na frente, vão na escola, entrem e conversem, e questionem e perguntem em quais condições estão as nossas escolas. Porque acontece o quê? Quando vai à Secretaria da Educação, por exemplo, para fiscalizar ou para conversar, elas são acompanhadas pelas coordenadoras, é uma orientação de muitas entidades que as coordenadoras devem acompanhar, porque assim as professoras não têm contato, né, para dizer o que realmente está acontecendo. Então, as professoras, os profissionais acabam ficando omissos e com medo de falar alguma coisa. Venho aqui também falar do nosso público AE. Está crescendo, né, e as nossas escolas estão cheias, e que bom, porque lugar de criança é na escola, não é em casa. Mas como atender esse público? Se a gente não tem professores do AE, a gente não tem cuidadores. Como é que a gente vai atender essas crianças? E a gente atende. E daí acontece o quê? Entra uma criança do público AE, nós somos orientados, eu falo com propriedade, porque eu estou na linha de frente, como eu disse. A gente tem que aguardar a adaptação, mesmo essa criança, por exemplo, sendo do nível 3, tendo CID, e o médico pedindo, dizendo que ela precisa de cuidadoria, a gente precisa fazer uma adaptação dessa criança. Após isso, a gente encaminha um relatório para a equipe multi, né, detalhando como é que é o comportamento. E isso se a gente tiver a professora do AE para nos auxiliar, porque senão a coordenadora vai ter que fazer sozinha junto com a professora. E se não tiver cuidador, pior ainda. Né? Então, a gente vai levando daquele jeito. Mas a gente faz. Encaminha lá para a equipe multi, eles leem o relatório, marcam uma visita, vão até a escola, ficam no máximo 10 minutos dentro das escolas, a equipe, não conversam com as professoras, com a cuidadora ou com a professora do AE, e muito menos com a coordenadora. Eles circulam 10, 15 minutos, vão para a secretaria, daqui alguns dias eu dou o relatório se essa criança vai ser deferida ou indeferida à cuidadoria. Eles pegam recortes de situações, que a gente sabe que muitas vezes as crianças, quando tem uma pessoa estranha dentro da sala, eles se retraem. Eles vão lá e vão indeferir a cuidadoria para aquela criança. Eles mandam o relatório respondendo para nós. Essa cuidadoria foi indeferida. Daí a gente chama os pais lá na escola e a gente tem que explicar. Olha, pai, sinto muito. A equipe multi da educação infantil da Secretaria de Educação de Caxias do Sul indeferiu. O seu filho não tem direito à cuidadoria. Só que quem faz isso somos nós, não é a Secretaria de Educação. Quem dá a cara a tapa todos os dias somos nós. Quem abre a escola atendendo, recepcionando, acolhendo essas famílias somos nós.
muitos assessores e, ao mesmo tempo, nada de assessoria. As escolas estão abandonadas, não tem orientação da secretaria como se trabalhar, como acolher. É uma categoria que está adoecida, que está pedindo socorro, e, mesmo assim, nós damos o nosso melhor. Eu acho importante dizer que nós vamos continuar lutando, né? Muitos dizem que não é luta, que é briga. Outros dizem que é gritedo, sapateado. O nome pouco importa, né? O importante é que a gente vai continuar lutando. Porque vocês viram as fotos, falta pessoal, falta material, falta empatia, comprometimento, porque dinheiro, como o Clayton disse, tem e aonde é que está. Olhem, vão nas escolas, vejam o parque, vejam se uma criança tem um jogo pedagógico. Não tem. Se algum tem, a gente pede doação para as famílias nos ajudam. Eu acho que outro ponto importante aqui é que a gente fala muito da alimentação e a gente tem crianças estrangeiras, muitas. E a secretaria sabe, porque todos os meses a gente entrega um relatório no Drive dizendo quantas crianças estrangeiras. Só que na hora da alimentação não é pensado nessas crianças. Que a outra cultura vem de outro país e daí a criança chega na escola, não come. Claro, ele não conhece aquela comida. E daí, quando a gente pede para a nutricionista o que a gente pode fazer, não sei, conversa com a família. Ou tem uma criança com alguma dificuldade. Ou se tem alguma criança com alguma dificuldade para alimentar, a gente pede ajuda da nutricionista para ela ir ali, né, nos ajudar, como é que a gente pode fazer? O que ela diz? Fala com a família e pede que a família leve ao pediatra. Então, sinto dizer que a nossa educação infantil, infelizmente, está adoecida e abandonada pelo poder público. Obrigada. Bom dia. Na pessoa do presidente Lucas, cumprimento os senhores e senhoras vereadoras, demais pessoas presentes na plateia e quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Atendendo um pedido da direção do sindicato, o jurídico, então, traz um recorte sobre esses aspectos, como isso acaba impactando também nas finanças do município. O Senalba representa inúmeras categorias. Duas delas têm uma interlocução direta com o município, que é a gestão compartilhada, são as escolas de educação infantil e também a assistência social. E essa questão, por exemplo, da gestão compartilhada, educação infantil, como tem esse déficit de contratação de educadores, cozinheiros, auxiliares de cozinha e limpeza, acaba impactando isso nas equipes, gerando um passivo trabalhista que, como eu disse muitas vezes, vai acabar recaindo sobre o município em aspectos como desvio de função, adicional de insalubridade. Todas as semanas nós recebemos inúmeras trabalhadoras, porque são categorias que eminentemente são femininas, onde existe o afastamento por auxílio-doença, por síndrome de burnout, depressões. Na gestão compartilhada também existe um grande número de casos de assédio moral, e isso acaba impactando na condição de trabalho dessas trabalhadoras e trabalhadores, tanto da educação infantil, quanto da gestão compartilhada, tanto quanto da assistência social. No aspecto da assistência social, também é importante destacar que os editais que são publicados, eles poderiam, por parte do município, sofrer ajustes, atualizações. Nós temos uma legislação lá de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que justamente veio para trazer mais segurança nesse aspecto da contratação desses trabalhadores que vão atuar nesses segmentos tão importantes. E o que acontece? Os editais, eles trazem, por exemplo, a figura do contrato intermitente, sendo que a assistência social, ela é uma atividade perene, contínua, e isso acaba prejudicando, muitas vezes, a prestação desse serviço, que indiretamente é um serviço público repassado para as organizações da sociedade civil. O que vai acontecer, muitas vezes, são atividades profissionais que exigem do trabalhador que vai atuar nela uma qualificação profissional constante, quase uma vocação para atuar nesse segmento. E hoje o que nós percebemos, como esse padrão salarial é muito rebaixado, acaba gerando o quê? Uma rotatividade absurda nesse segmento, e isso acaba, como eu falei, refletindo
nas condições que a assistência social no município acaba atuando. Tem uma rotatividade muito grande, por exemplo, nas casas de acolhimento, onde essas pessoas em vulnerabilidade social acabam tendo, então, essa rotatividade extrema, e tudo isso acaba impactando de uma maneira negativa. São pequenos ajustes que seriam muito interessantes para auxiliar esses trabalhadores que estão lá na ponta, tanto na educação infantil quanto na assistência social, para atuarem de uma maneira mais qualificada. Fica esse apelo por parte do Senalba, enquanto representante profissional desses trabalhadores, é o sindicato que atua, tanto que o jurídico é constituído por mim, que atuo na parte trabalhista e criminal, o doutor Ângelo Boff, que faz a parte civil, e a doutora Cassandra Luz, que atua no direito previdenciário, justamente para conseguir fazer esse mínimo suporte no aspecto jurídico a essas categorias. Também é importante destacar, dentro desse quadro dos trabalhadores que atuam tanto na gestão compartilhada quanto na assistência social, que as figuras, por exemplo, a negociação coletiva da gestão compartilhada garantiu às trabalhadoras e os trabalhadores o vale combustível, que é uma forma que indiretamente garante uma qualidade maior de condição de trabalho, até de qualidade de vida, mais tempo com as suas famílias, um convívio social. E algumas entidades que atuam nesse segmento acabam limitando ou dificultando o acesso do seu trabalhador a esse benefício, que parece simples e pontual, mas, como eu disse, muitas vezes garante até um tempo de vida e qualidade melhor para aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Nós vamos deixar aqui, então, um período de espaço à disposição dos vereadores e vereadoras para algum possível esclarecimento. Fica esse agradecimento à presidência, Lucas Carignato, nosso contemporâneo de movimento estudantil, para algum esclarecimento por parte dos vereadores e vereadoras. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos líderes ou vereadores por eles indicados pelo tempo de até 2 minutos. Vereador Caleb, do Partido Progressistas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia também ao presidente do Senalba, na sua pessoa, saúde dos demais membros Peço a palavra, senhor que presidente. também se manifestaram. E gostaria apenas de fazer um apontamento aqui, ouvindo as Peço a demandas, palavra, presidente. que por coincidência ontem eu estive em 2 escolas infantis da nossa cidade, né? Nós havíamos recebido o senhor Matheus Levi, que é presidente do Centro Filantrópico Simon Lundgren, já há algumas semanas, e ontem nós tínhamos uma visita marcada em 2 escolas. Tivemos na Escola de Educação Infantil de Forqueta e também na Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco, que agora está provisoriamente ali no bairro Kaiser, né? Como o senhor sabe, está interditado a estrutura lá do bairro Planalto Rio Branco. E eu gostaria de fazer um destaque lá em Forqueta, de acordo com o que foi me informado pela coordenadora da própria escola e o presidente, são 168 alunos, dentre os quais nós temos lá 4 alunos que demandam atendimento especializado. E ali no bairro Kaiser, aproximadamente 100 alunos que demandam 7 atendimentos especializados. Também conversamos sobre a necessidade, e agora em Forqueta existe a urgência de a contratação de um profissional, porque está nesse período de 90 dias entre a rescisão de um que pediu para sair, de uma professora, e outro para ser contratado. Porém, a dificuldade lá, a própria coordenadora me disse, é ter profissionais para que atuem naquela área de Forqueta, né? Haja visto a distância que estão do centro da cidade, demais regiões. E ela comentou, inclusive, saiu à rua ali panfleteando para as pessoas para tentar capitanear profissionais dessa área. E o que eu acho pertinente é a abordagem pontual dos casos, né? Porque às vezes eu ouvi o relato aqui, sinceramente, das 2 escolas em que eu estive, o relato não condiz. Eu estive lá fiscalizando, vi todos os ventiladores estão em funcionamento na escola em Forqueta, se é que nós estamos falando da mesma escola, eu acho que só tem uma lá naquela região, inclusive é a segunda maior atendida pelo Centro Filantrópico nessa condução compartilhada, nessa gestão compartilhada, e esses 4 alunos de atendimento especializado estavam ali com cuidadoras, inclusive. 100% dedicadas para eles. Então, assim, se existem lugares onde está acontecendo essa demanda, a gente tem que pontuar esse fato e trazer à tona este fato, porque senão parece uma terra arrasada, né? Porque são 4, para concluir, presidente, são 4 instituições aqui, pelo que eu estava olhando, que atendem diversas escolas, aí dezenas de escolas. E para concluir, vereador. Sim, senhor. E muitas vezes parece que todas as gestões compartilhadas estão fazendo um mau trabalho, quando, na verdade, isso não procede. Então, acho que é importante esse destaque e também a atuação do Senalba junto às escolas para essa aproximação e no que diz respeito à FAS,
posso lhe encaminhar o contato pessoal do presidente, não, acho que não, isso deve ser, inclusive, fato público para os senhores que são do sindicato, para que se aproxime essa relação com a Fundação Assistência Social. Era isso, Obrigado, presidente. vereador. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Iago, PL. Precisa levantar, que eu não lembro. Obrigado. Só parabenizando o pessoal aí do Senalba, podem contar com nós aqui nas fiscalizações, já falando em nome da bancada do PL, a gente vai continuar, vai começar, aliás, a minha colega vereadora Daiane Mello já está fazendo isso aí, mas a gente vai auxiliar vocês no que precisar nessa parte. Acredito que lá no céu tem um lugar reservado para quem trabalha na educação aqui no Brasil, né? E o nosso vereador, o colega aqui, vereador Lucas Carinhato, vem dessa área, então eu acho que é uma área que tem que ter vocação para trabalhar, então não é fácil. Então aqui o meu respeito aos professores e a educação a gente deve priorizar aqui. Então, queria dizer que podem contar comigo. A única coisa ali que eu fiquei pensativo é a questão da FAS, porque eu era o maior crítico da FAS aqui nessa cidade, era eu, fazia muito vídeo criticando a FAS, e o Samuel Ávila me recebeu lá e eu tive uma outra impressão, sabe? Eu vi que ele está bem intencionado. Eu sei que de boa intenção o mundo está cheio, mas eu creio que ele está determinado a fazer um serviço diferente lá. Ele até me pediu alguns dias, passou uns dias, ele me mostrou alguns resultados. Então eu acredito que ali pode ser uma falhazinha de comunicação, mas vocês podem estar indo lá que ele vai receber bem. E também eu já mandei uma mensagem para ele também para poder estar auxiliando vocês o quanto antes aí, contem com nós. Seria isso. Obrigado, vereador Iago. Vereadora Estela Balardim, bancada do PT. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Quero agradecer a presença do Senalba. Falar sobre educação infantil é sempre fundamental. Eu já trouxe exatamente esse relato muitas vezes aqui, mas é que o caráter se forma até os 6 anos. E a gente vê tanta gente com desvio de caráter, o que mostra a importância da educação infantil qualificada, com professores valorizados. Eu falo por mim. Atualmente, se eu não estivesse aqui, eu com certeza não estaria dentro de uma sala de educação infantil por causa do salário. É um salário muito baixo de uma profissão tão fundamental e tão importante para a sociedade. Porque imagina o que nós faríamos se nós não tivéssemos as escolas de educação infantil, se nós não tivermos mais, daqui a um tempo, professores e professoras dispostos a trabalhar. Porque, de fato, vereador Iago, é um desafio gigantesco. A gente sabe que não tem professor assistente em todas as salas. E isso faz com que um único professor, majoritariamente uma única professora, tenha que cuidar de mais de 12 alunos ali. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que, infelizmente, fere diretamente os direitos desses profissionais que prestam um serviço tão fundamental e prejudicam muito as nossas crianças. E eu acho que esse é um ponto importante de nós observarmos. O quanto isso está prejudicando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social das crianças. Em relação à questão das terceirizadas, eu quero trazer um fato da assistência. A assistência estava sem serviço de higienização no Pop Rua, por exemplo, que é utilizado todos os dias. E quem estava tendo que fazer esse serviço eram as próprias servidores. Então, a gente vê que a gente tem N problemas acontecendo, e que bom que o presidente da FAS está disposto a ajudar, mas de forma emergencial foi contratada a Codec. Para concluir, senhor presidente, de forma emergencial foi contratada a Codec. Mas eu quero deixar aqui já essa colocação, que eu acho que a gente precisa de algo permanente para não acontecer isso de novo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereadora Andressa, bancada do PCdoB. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, parabenizar o sindicato por ter trazido essas informações para a gente, informações tão importantes para a nossa cidade. Temas esses que a gente já discutiu aqui, em alguma medida, inclusive. Essa semana, por coincidência, fui convidada, fui chamada para estar numa escola de educação infantil e gestão compartilhada, inclusive a escola da colega Rose, que se faz presente aqui. E, de fato, o que eu encontrei lá foram situações que me preocuparam. Assim. Por exemplo, no berçário, né, na turma do B1, uma professora para cuidar de 10 bebês, sem apoio docente. O que nos preocupa, né, o vereador Caleb trouxe ali algumas informações sobre a gestão compartilhada, é a demora, muitas vezes, para a contratação. Faziam 15 dias que a professora já não vinha mais do apoio, e aí não se tinha um retorno de quando iria ser contratado outra. Né? Então,
esse modelo de gestão compartilhada, se é um modelo que essa gestão faz a opção, nós precisamos compreender o porquê da morosidade para resolver algumas coisas, né? Outro elemento que preocupa é a morosidade para fazer a manutenção de coisas básicas nas escolas. Como as professoras vão trabalhar sem os elementos básicos no ambiente de trabalho, no ambiente de cuidado com as crianças. Outro elemento que me preocupou é que as turmas elas ocupam a mesma sala. Então, as professoras dividem as turmas, né, 2 turmas. Imaginem quase 40 crianças numa sala apenas, né, desumano para as próprias crianças, e aí os bebês, as crianças menores estavam ocupando um cercadinho, e aí a gente fala, muitas vezes, que parece um depósito de criança, né, a sociedade fala isso, e infelizmente a sociedade tem razão. Para finalizar, senhor presidente, falar para aqui para o Clayton, para o pessoal do Senalba, que eu falei aqui na semana passada que nós não tínhamos comissão de assistência social na Câmara, né? E assistência social é uma política pública que faz parte do tripé da seguridade. Então, essa vereadora, né, vai começar, porque estou sendo chamada em vários serviços para finalizar, senhor presidente, da assistência e da educação infantil, justamente porque a gente toca em algumas pautas. Vou começar a me fazer presente nesses espaços, sim. E a assistência na nossa cidade precisa de um olhar, porque ela não é caridade, ela é um direito, e nós precisamos tratar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Não havendo mais bancadas inscritas, passo a palavra ao representante do Senalba para que faça a sua réplica em até 20 minutos. Boa tarde, bom dia, pessoal. Então, vou dividir o tempo com a Rita e com o doutor Adão, dizendo que nós temos aqui pares de vereadores, né, comprometidos. A gente observa cada um e cada uma. Muitas coisas que a gente observa, às vezes vocês já foram na escola, mas vocês não conseguem observar, porque olhando aqui, por exemplo, a gente não consegue perceber falhas, mas se for o rapaz da manutenção, ele vai ver. Cada um, quando entra dentro de um espaço escolar ou da assistência, tem um olhar para um determinado situação, uma imagem. O Senalba, ele procura o quê? Melhorar o todo, as condições de trabalho. E quando falo condições de trabalho, é no geral, né? Então, o que a gente precisa que essa casa nos ajude é levantar os 2 debates fundamentais, né? Que é uma frente parlamentar da educação infantil, para que a gente consiga, a médio e a longo prazo, dar o piso do magistério a esses profissionais. Porque hoje esse serviço é um serviço barato, né? Em comparação ao servidor concursado. Ele custa 3 vezes a menos. Então, é uma área importantíssima e é um custo baixíssimo. E o que esses profissionais precisam? Melhorar as condições deles. Um salário melhor, né? Que seja contratado os profissionais que foram demitidos. A alimentação em Caxias do Sul, ela precisa avançar. Eu também sou vice-presidente do CAI, que é o Conselho Alimentar Escolar, e esses últimos dias teve dificuldade para comprar o azeite, né? O óleo de cozinha. São várias falhas que tem nesse setor e que impactam lá na ponta. E isso as entidades não têm o que fazer, porque a comida vem do setor de alimentação. Frutas, às vezes, maduras ou estragadas, a falta de alimentação, o excesso de um determinado alimento que vai vencer, é uma situação que o setor de alimentação não melhorou e há dinheiro para fazer. Há dinheiro público, federal, estadual e municipal. São mais de 12 milhões distribuídos na alimentação, mas a qualidade não é muito boa. Há muito tempo se observa que os conselheiros apresentam as falhas. Nós temos mais de 14 países que hoje moram em Caxias do Sul. E essas crianças que muitas vezes não caminham e não falam, dependem de nós adultos. E algumas refeições elas não se alimentam. E aí, a gente faz o quê? Então, e a parte da assistência, falta acessibilidade nos espaços. Diversos profissionais ganham menos do que R$1.000 para trabalhar o mês inteiro. Não tem vale transporte. É negado para eles a venda de 1/3 de férias, o que é constitucional, pois o doutor Adão pode complementar com mais sabedoria e conhecimento do que eu.
Então, a gente precisa avançar nesses aspectos, porque esses profissionais, eles tocam o serviço nas piores condições que tem, eles fazem funcionar os seus espaços, né? E a questão da infraestrutura, como a diretora Rita falou e os demais diretores que estão acompanhando e a comunidade em geral, a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva. É inadmissível a negação da ciência. Uma equipe multiprofissional formada por um pedagogo que nem eu, um assistente social e um psicólogo, e numa escola onde um médico, que é difícil acontecer ter o laudo, ele faz exames, porque ele não faz da cabeça dele, ele faz exames, acompanhamentos, e se demora 1 ano, 2, 3, até 4 anos, tanto que às vezes tem crianças que nem conseguem o laudo, ele consegue o laudo, o médico diz que precisa de cuidadoria, e chega o município com esses 4 profissionais, ficam 15 minutos e dizem que não precisa, prejudicando a vida e o desenvolvimento dessa criança. Eles não são médicos, mas eles determinam como vai acontecer a cuidadoria. Isso a gente precisa pensar com carinho, porque esse mesmo médico, o atestado dele vale para a vacina e para essa criança ficar em casa. Mas esse mesmo médico dando laudo, ele precisa ser reavaliado pelo poder público. Nós dispomos das melhores leis, resoluções, mas sempre se dá um jeitinho para economizar a custa de um atendimento que não vai fazer o desenvolvimento. E o que isso impacta? Essas crianças vão crescer, vão ser adultas e que poderiam ter uma autonomia melhor, e essa autonomia é prejudicada porque o poder público não quer investir num cuidado que esse profissional precisa de ajuda. Então, essas condições precisam avançar. Passo a palavra para que o doutor Adão possa fazer a complementação no que tange as leis e o que vem sendo negado pela FAS, nesse quesito de benefícios constitucionais que a CLT já apresenta e que os editais são negados. Mando a palavra, o que é importante destacar, até para contextualizar um pouco melhor. A assistência social são projetos habilitados, o município, através da FAS, abre editais, e esses editais, eles contemplam, então, recursos de questão estrutural e também tem uma questão orçamentária para a contratação de pessoal. São editais que, como eu comentei anteriormente, a legislação ela foi modificada em 2014, e o município tem utilizado como parâmetro ainda editais de 2016, simplesmente republicando esses editais. E o que isso acaba gerando? Muitas vezes são elementos básicos, como o direito ao vale-transporte, a questão, como eu comentei, de contratações por hora, mas jornadas muito curtas. Isso acaba afastando os trabalhadores mais qualificados. Ou é um primeiro emprego, que a pessoa vem para Caxias, acaba sendo contratado por alguma dessas entidades para atuar nesses projetos, mas, como é um padrão remuneratório baixo, na primeira oportunidade acaba abrindo mão dessa vaga e vai gerando um retrabalho, sempre uma reestruturação, uma requalificação. Também é importante destacar que alguns projetos contemplam a questão da insalubridade, que é um adicional salário-condição. Se o trabalhador está exposto àquele agente nocivo, ele deve receber aquele adicional. Projetos idênticos, uns na região norte têm contemplado o adicional de insalubridade, outros na região sul não têm, sendo que são as mesmas condições de trabalho, exposição aos mesmos agentes nocivos à saúde do trabalhador. Isso acaba sendo judicializado pelas entidades e até já nos chegou a possibilidade que algumas organizações da sociedade civil simplesmente vão dizer, olha, não nos interessa mais atuar nesse segmento da assistência social porque acaba onerando a entidade. Porque ela tem que complementar muitas vezes e acaba, então, afastando, não tornando atrativa para que essas entidades, que muitas vezes têm uma função social muito importante de complementar a atuação do poder público, acabam sendo afastadas por isso. Porque gera essa diferenciação entre os trabalhadores também e, como eu disse, acaba gerando indiretamente
um ônus ao município, porque é o município que faz o aporte financeiro para manter toda essa estrutura que é tão importante e necessária. Também, na educação infantil, é importante destacar que essas situações geram um acúmulo de trabalho, um desgaste, uma estafa tão pesada nessa categoria profissional, que também acaba tendo esse número de vagas em aberto, porque simplesmente não consegue se completar os quadros. E isso todo ano acontece. As demissões são muito superiores ao número de contratações. Tem uma outra situação também da gestão compartilhada na educação infantil, que existe uma normativa que proíbe a recontratação das profissionais que foram desligadas de uma entidade. Como também já foi comentado, atualmente são 4 entidades que atuam na gestão compartilhada da educação infantil. E o que acontece? A trabalhadora foi desligada de uma entidade, isso pode ter sido uma política da própria entidade, de gestão de recursos, essas coisas, e essa trabalhadora não pode retornar para outra entidade, porque tem uma vedação legal proibindo isso. Também acaba gerando reflexo nesse déficit profissional. É uma coisa que a gente sugere também, quem sabe, uma possibilidade de conversa junto à SMED para que se relativize isso. Para que se fique, bom, se teve algum desligamento por justa causa, algo do gênero, fica entendido o porquê não recontratar. Mas, como são contratos que não têm uma estabilidade, é algo presente e inerente ao direito do trabalho, essa possibilidade de recontratação. Então, abriria um número de vagas e já trabalhadoras que atuaram nesse segmento, então têm uma experiência, já têm um acúmulo para atuar na educação infantil. Te retorno a palavra, Clayton, se tiver mais alguma situação, já que nós temos ainda 10 minutos, não sei se a Rita tem mais alguma coisa. Eu acho que, como eu disse, são problemas já antigos, né? E nós estamos aqui hoje, não é por acaso, né? Eu acho que dá para nós refletir com tudo que nós já escutamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, a gente tem condições de fazer algo pela educação infantil, né? Nós podemos fazer isso juntos. Nós podemos olhar para essas famílias, para essas crianças e dar oportunidades melhores lá na frente. Nós estamos aqui para isso. E a gente só conta com vocês. A gente precisa que vocês lutem junto com a gente e acreditem nessa luta. Como eu disse, é uma luta. Alguns dizem que é briga, outros dizem que é sapateado, gritedo, enfim, pouco importa. Porque aqui todos nós lemos, né? A gente lê. A gente lê um livro. Mas nem todos conseguem interpretar ou recontar essa história com detalhes ricos. Então, assim, eu acho que o nosso propósito aqui vai muito além. E eu espero e acredito, né, ver os rostos de vocês, inclusive da nossa secretária da Educação, que eu faço o convite aqui, que ela visite as escolas, conheça a nossa realidade, mas, de fato, não é chegar, ficar 5 minutos, dar um bom dia e sair. É olhar, entrar nas salas, presenciar, conversar com as professoras, se precisar limpar um nariz, limpar e botar a mão na massa. Não convido que a secretária da Educação realmente faça isso. E convido todos aqui presentes que as escolas estão abertas para que vocês visitem e realmente conversem com as famílias, com as professoras, com as cuidadoras, com as gurias da cozinha. Perguntem para elas como é que é o cardápio de uma criança estrangeira, né, que chega aqui e não consegue nem falar, a gente não consegue se comunicar nem com a família, e a criança chega aqui e não se alimenta. E, às vezes, passa horas e a gente pede ajuda para a secretaria, né, para as nutricionistas, e, como disse, elas dizem assim para nós, pede para a família levar o pediatra, só que o pediatra do SUS, eles têm 5 fichas para um dia, 5 crianças eles precisam atender. E daí como é que essa família faz? Que não consegue se comunicar, não fala a nossa língua. As crianças do público AE, que comem, às vezes, um só tipo de alimento, como é que é feito? Escolas que têm uma cozinheira para 80, 70, 60 crianças, e ela tem que fazer, e ela faz. Porque a nossa comida, com todas as dificuldades, é boa, porque as gurias fazem com carinho. E chega o final do mês, todas nós já começamos a pensar, está chegando o final do mês, a gente tem que pensar que vai faltar comida. Mas como?
Se a gente tem que entregar a frequência das crianças sempre no último dia do mês, e a frequência tem que ser total, 100%, porque tem a questão da Bolsa Família, presença, FICAI, a gente precisa... Tá, mas e a comida não é contabilizada até o final do mês? Se a gente pede que as famílias levem as crianças, que é direito da criança frequentar a escola, mas na última semana a coordenadora, junto com as cozinheiras, tem que pensar, vai faltar isso, vai faltar aquilo, então vamos ter que pedir. Mas e as nutricionistas? Elas não fazem esse cálculo? Que todo dia 1º de cada mês a gente entrega para elas a relação, a per capita de quanto foi consumido, quantas crianças, diariamente alimentados drives, quantas crianças tem na escola, quantos trabalhadores. Se tem falta de trabalhadores, as entidades, diariamente, elas sabem. Porque, diariamente, todas as manhãs, a gente tem o drive onde a gente alimenta. Qual profissional, qual professor, educador, enfim, está faltando, então eles têm conhecimento de quais as escolas que estão faltando. E isso a secretaria também tem, porque os drives são compartilhados também com a Secretaria da Educação. Então, acho que está faltando comunicação e empatia por parte da secretaria, principalmente por parte das entidades. Obrigada. Para concluir, então, pessoal, quero agradecer a oportunidade, o espaço, dizer que a educação infantil, os trabalhadores estão esgotados e não tomem por surpresa se isso não melhorar uma possibilidade de novamente de paralisação. Nós falamos isso há 2 anos atrás, as condições não melhoraram e a gente está vindo nessa casa avisar e que vocês nos ajudem a melhorar. Até quando vai seguindo trabalhando nessas condições, eu não sei. Então, temos que ficar em alerta. A assistência social, diversas entidades já se comunicaram com nós e já avisaram que vão parar se o poder público não olhar com carinho. Eles não aguentam mais tirar dinheiro do bolso para pagar vale transporte. Esses profissionais não recebem benefício nenhum, trabalham sobrecarregados. E eu tenho diversos aqui materiais que foram encaminhados para o presidente da FAS. Tem entidades que estão há 15, 16 anos sem uma manutenção. São pagos com o dinheiro da própria entidade. E a situação da insalubridade, quinquênio, e uma série de coisas que não são pagos nos editais, e inclusive todo mês as entidades recebem glosa, porque é a chamada de telefone que não é computada que a entidade tem que pagar, e ninguém mais está aguentando, porque a população está empobrecida. E as entidades já manifestaram. Uma delas, que é a maior de Caxias, que tem o maior número de profissionais, se o poder público continuar negando a insalubridade, as entidades irão devolver esses serviços ao poder público. Lembrando que um trabalhador da assistência ganha, em média, R$ 2.200, enquanto um servidor concursado que tem dignidade, essa é a nossa esperança de um dia conseguir, ganha, em média, o que menos ganha, em torno de 5 salários mínimos. E o terceiro setor toca. O que a gente precisa dessa casa? Que a gente monte uma comissão, faça um trabalho para que vocês possam ver, escutar as entidades e os trabalhadores. Porque não tomem por surpresa se no segundo semestre tiver paralisações de serviços, infelizmente, que podem vir a não funcionar. Porque do jeito que está, a situação não vai seguir até o final do ano. Muito obrigado a todos e seguimos na luta. Obrigado ao presidente Clayton e aos representantes do Senalba pela sua manifestação. Encerrado, passemos o espaço do grande expediente. Com a palavra, vereador